Fala, gente! Chegamos. Olha, de novo, Cadu. Cadu, ele me arruma e eu me desarrumo, mas vamos lá. Um dia nós falamos que ia acertar isso. E aí, gente, mais uma gravação aqui no nosso podcast. Seja bem-vindo, você que acabou de chegar por aqui. Clica assim, dá uma curtida, segue a gente também aí nas redes sociais, estamos por aí. Quem sabe eu vou fazer uma campanha lá na outra rede, na rede vizinha, é assim que falam, né? Os influenciadores, estou aprendendo com eles também. Lá na rede vizinha eu vou fazer uma campanha para que você que curtiu ou comentou, e que também se inscreve, porque a gente consegue saber quem é a pessoa que está seguindo e curtindo, fazer uma campanha, quem sabe você pode ser o próximo que sentar aqui, para a gente bater um papo, você espalhar para o mundo quem é você. Ó, que legal, já pensou? Contar a sua história, deixar um livro. É isso que eu falo para as pessoas. Isso aqui é como se fosse um livro. Na época dos antigos, meu avô... Esse foi um dos motivos que eu fui gravar isso aqui. Que é escrever o livro da sua história. Então, hoje em dia, tudo bem, tem a IA aí, né, que dá para escrever. Mas quem sabe você senta, escreve aqui a sua história... Escreve não, conta, né, a sua história de vida. E deixar registrado para seus filhos, para quem não te conhece, para sua futura namorada, para sua futura noiva. Já pensou? Isso é muito bacana. Vou fazer uma campanha lá na rede vizinha, então acompanha aí você, deixa um clique aí, ó, um joinha. Pode deixar para esse aqui também. Não, para esse não pode. Mas enfim, brincadeiras à parte. Por que eu tô enrolando aqui? Porque eu tô muito nervoso. Muito nervoso. Essa convidada de hoje, ó, já falei, ó, já é do lado do sexo feminino. Conheço ela, ó, há muito tempo. Tudo bem que devido ao tempo, assim, a gente trabalhou na mesma empresa, mas aí cada um seguiu uma vida. Mas é uma pessoa que, graças à rede social, eu venho acompanhando ela há muito tempo. E ela me incentivou muito também para eu sentar aqui. É uma pessoa que adora eventos. Ela já tem mais de 20 anos nessa área de eventos. Ela é publicitária, ela é casada, ela é mãe. E um dos desafios é isso. Quando ela virou mãe, eu acompanho pela rede social, eu falei assim, como que ela vai conseguir lidar com essa profissão de eventos? Para quem já trabalhou, para quem nunca trabalhou assim. Eventos cliente pegou, chamou, você vai, aceita. E aí aqueles eventos que você trabalha de domingo a domingo. Então como que ela seria a mãe assim? Aí, passando um tempo, eu descobri que ela virou mãe. E aí, de repente, a empresa, cara, ela saiu daquela empresa e foi trabalhando numa outra empresa. Eu falei, não entendi. Então, ela está aqui hoje para contar pra gente como que ela deixou o filho dela na mão dos outros. Né, Fabiola? É verdade. Muito obrigado, minha Obrigada amiga, a por ter você aceitado o pelo convite. Vamos começar por aí, porque como que... você não abandonou um filho, você deixou o seu filho virar adolescente e deixou ele na mão de algumas pessoas capazes de fazer com que ele continue a trajetória dele, tá certo? Tá certo, tá certo. Tá certo. Foi uma decisão de mudança, depois que eu virei mãe, pandemia. A Basa era um filho muito querido. É uma empresa que começou do zero, começou do nada, começou da saída da Porto, uma rescisão, um computador debaixo do braço e bora criar uma empresa. E foram 13 anos dessa trajetória empreendendo. E aí chegou a hora que eu virei mãe mesmo, e no meio de uma pandemia, né? Uau. E a pandemia fez a gente repensar muitas coisas. E aí foi quando eu tomei a decisão de fazer uma primeira transição de carreira. Olha aí. Já começamos numa pancada, gente, porque assim, tem aquele lado profissional, que é chegar assim, ó, então eu vou contar pra vocês um pouquinho do histórico, tá? Então, mas eu tô querendo agora fazer o contrário, começar com a pancada e depois eu venho contando o histórico. Publicitária, apaixonada por eventos, então a gente vai descobrir agora, tipo, 13 anos ali com o filhinho dela no colo, e fazer uma transição. Quem conhece Porto Seguro, eu falo da Porto Seguro porque eu trabalhei lá, é uma base, então eu falo. Falei isso no podcast anterior, que com a convidada também trabalhou lá com a gente, na mesma época ali, e eu falei pra ela, cara, foi uma base que me deu pra chegar até aqui. Então assim, as pessoas que a gente vai se encontrando, cara, a galera tá tudo voando, porque a gente tem uma base forte. Sim. Então por isso que eu falo da Porto Seguro, faço propaganda, vai quem sabe, né? Quem sabe, né? Ela aparece por aqui. Então a Fá, ela é publicitária apaixonada por eventos, especialização em empreendedorismo. Isso aqui, a gente estava conversando ali nos bastidores, eu pedi para ela contar também. Como assim, impactando 10 mil mulheres? A gente tem que descobrir. E mulheres, hein? Essas vão dominar o mundo. Eu tenho certeza disso. Ela tem 23 anos, ali comentei com vocês, 23 anos de experiência na área de produção de eventos nacionais, internacionais. Isso aí eu vou dar uma curiada também, porque ela contou assim bem por cima, mas falou, não, no podcast ela vai espalhar. Como assim, no meio da África, no meio dos animais, enfim. Esse é um dos pontos. E grandes empresas também que ali ela atendeu, como Latam,
Ah, através da África, que massa. A África é uma agência. A África é uma agência que era parceira nossa, ela cuidava da parte de comunicação e nós da parte de eventos. Ah, que massa. Não sabia que eu conhecia ela, tá vendo? Especialista, master, top, assim, de marketing digital. Execução em ações de brand e trade. Isso. Olha, eu tô quase aprendendo a falar inglês. Vamos lá. Planejamento estratégico, gestão de contas com foco em upsell. Isso. Putz, eu tô quase craque em inglês. Quase, claro. Porra, que trajetória. Assim, eu tenho umas outras coisas aqui sobre empresas, que é o seguinte. A Fá, ela sempre foi dessa área de publicidade e propaganda. Falando nisso, eu tô fazendo pós de comunicação e marketing. Já me identifiquei com você desde sempre. Muito bom. Eu acho que eu vou combinar com a Fá alguma coisa aqui nos bastidores. Ela trabalhou 7 anos na Porto Seguros, que a gente comentou por aqui. E aí a gente vai entrar agora realmente na base. Fá, como que você saiu de uma empresa top demais? A gente sabe como que é, Porto Seguro e tal. Quem conhece por nome, sem fazer muito marketing, ela já é muito conhecida. E aí você criou a BAS. Mas, antes disso, quem é a Fá? Como que você se apresenta? Ai, como eu me apresento? A Fá é mãe, acho que mãe é o que eu faço de melhor hoje. Até o meu filho nascer, eu acho que eu era produtora de eventos. Publicitária, produtora de eventos. Depois que meu filho nasceu, eu sou mãe. Completamente apaixonada pelos meus filhos. A Fá é publicitária, a Fá é apaixonada pela Disney, pelo Mickey e todos os seus ensinamentos. A Fá ama trabalhar. Sou apaixonada pelo que eu faço. Eu sou apaixonada por pessoas. Eu gosto de estar no contato com as pessoas. A Fá é alegre, pra mim não tem tempo ruim, não tem dia ruim, não tem... Tudo a gente dá um jeito, cai, levanta, sacode a poeira. E isso não é de hoje, viu? Eu assino embaixo, não é de hoje, desde sempre, há mais de 20 anos. Acho que a gente tem duas opções, né? Você vê o copo meio cheio ou meio vazio. Pra mim ele tá sempre meio cheio. A gente sempre dá um jeito, só tem problema porque existe solução. Então... faz. Ah, que lindo! Gostei. Tá vendo? Vou fazer isso das próximas, né? Deixar as pessoas se apresentar, né? Muito melhor que eu. Mas eu vou aprender também. E realmente fica... É muito nítido quando eu vi ali o seu primeiro filho chegando e tal. E sempre foi uma vontade sua, né? Sim. Você contando os bastidores. Não vou falar que eu sabia que não, que ela contando os bastidores. Mas ficou nítido ali, realmente, poucas vezes, das poucas que você postou na rede social, o quanto o seu olho brilhava. É um amor, assim, por ser mãe e tal, esse desejo de mulher que tá tendo poucas, né? Infelizmente, mas enfim. E ficou muito nítido, assim, o brilho no olhar. Mas, quando o seu filho chegou, tinha um filho antes. Sim. Tinha um filho antes ali que você tomou coragem, como você falou, pegou um computador embaixo do braço. Quando foi essa virada de chave de você sair de um mundo corporativo para empreender, vamos dizer assim, né? Eu comecei na Porto Seguro como estagiária e a minha trajetória na Porto Seguro foi muito legal. Então foi um crescimento constante de quando eu comecei para quando eu saí. Eu tinha uma boa relação com o Martins, que era o gerente na época, com a Cássia, que era a minha coordenadora e é minha amiga até hoje. E chegou num ponto de que o objetivo era fazer os grandes eventos da Porto. E eu já tinha chegado nesse patamar. A Porto não tinha a área de eventos, esse time incrível que eles têm hoje. Lá atrás, era uma área pequena, era um time pequeno. Parte era feito por agência, parte era feito pelo time. E aí, eu consegui fazer os eventos grandes e falei, tá, e agora? Eu não tô numa agência, eu não tenho mais para onde crescer, eu não quero trabalhar na área de seguros. Eu gosto de fazer eventos. E aí eu sentei com a Cássia e tive uma conversa com ela 6 meses antes de eu sair. Então eu cheguei em janeiro, tirei as férias de Natal e Ano Novo, cheguei em janeiro e falei para ela, chefe, eu quero ir embora. Nossa. Só que eu preciso ser mandada embora, porque eu preciso da minha rescisão. E ela falou, Fabi, pelo amor de Deus, você tá com os grandes eventos, como é que a gente vai fazer? Falei, a gente faz um combinado. Eu passo tudo o que eu faço e você me manda embora, pode ser? Ela falou, pode. Então eu fiquei 6 meses nesse processo. Nossa! De passar o que eu fazia, festa da lembrança, festa junina, carnaval, festa de final de ano. Caramba, cara. A gente contratou uma pessoa, eu passei tudo isso pra ela, e aí no dia 2 de julho,
a Cássia conseguiu fazer a minha demissão, eu consegui ser mandada embora, e dia 2 de julho nasceu a Baza. Quando eu pedi demissão, eu já sabia o que eu queria fazer. Então, esses 6 meses eu fui tocando as duas coisas. Estruturar a empresa, a agência do jeito que eu queria, e tocar os eventos que eu tinha, porque eu não ia deixar a Porto na mão. E eu recebi várias propostas dentro da Porto. A Porto sempre foi muito legal comigo. Eles não queriam que eu fosse embora. E aí eu falei, não, é o meu sonho, é um sonho, um papel. O primeiro logo da Baza saiu de um café desenhado num guardanapo com uma caneta Bic. Nossa, que lindo. E aí eu queria muito trabalhar com eventos que tivessem um propósito. Então a Baza, ela começou sendo Baza Produções Sustentáveis. Então o nosso foco era fazer eventos sustentáveis. Isso lá em 2009. Então lá atrás, quando pouca gente, eu tinha 26 anos, quando quase ninguém falava sobre isso, eu criei uma empresa que falava sobre eventos sustentáveis. Eu liguei para minha irmã, que é publicitária também e que fez um mestrado em sustentabilidade, e falei, Sil, quero montar uma agência. Ela falou, você é maluca? Eu falei, não. Eu falei, vamos comigo? E ela falou, vamos. E ela veio comigo, e a minha irmã foi minha sócia durante 8 anos. E quando ela começou na Baza, ela falou para mim, eu vou ficar 8 anos. Depois de 8 anos, eu vou embora. E aí ela ficou os 8 anos comigo, e a gente começou do nada. Meu apartamento tinha 48 metros, eu tinha um quarto de visita, e o meu escritório começou ali. Caraca. E aí, com a rescisão, eu comprei o notebook e comecei no boca a boca. E isso você e sua irmã só? Eu e minha irmã só. Aí a gente conheceu uma pessoa que veio como sócia, não deu muito certo, ela ficou um tempo, só alguns meses, e depois seguiu eu e minha irmã, até a saída da minha irmã. Ficou só eu e ela. E aí a Baza começou a crescer, porque a gente entrou junto numa época que deu aquele boom imobiliário. Então sim. começou a ter muitas construtoras, e a gente começou a se especializar nesses eventos para construtoras, fazendo toda essa parte de produção sustentável. Então fazia a reciclagem do lixo, fazia parceria com as ONGs, fazia os brindes sustentáveis. E aí a gente foi crescendo, crescendo, até criarmos os mega feirões que aconteciam dentro dos estacionamentos dos shoppings. Aí foi o auge da Baza. A gente já estava com 30 funcionários, já tinha mais de 10 clientes na conta. Isso aconteceu, a Baza já estava com seus 5 anos, mais ou menos. Aí a gente começou a trabalhar com eventos de grande porte voltado para construtoras. E sempre nessa linha do sustentável, sempre até nessa então, linha né? do sustentável. Só que depois, o que aconteceu? A gente começou a perceber que o mercado brasileiro não estava preparado para isso. Eu fui para fora, eu fui para Las Vegas, fui fazer um curso de sustentabilidade lá. Nós recebemos um selo do FEComércio, um prêmio de sustentabilidade. Uou. Nós éramos certificados pelo ICMBio, também de ser uma empresa sustentável, só que a gente percebeu que o mercado não estava preparado. Então, quando eu chegava em novos clientes que fugissem do mercado da construção civil, eles achavam que eu era uma empresa de brindes sustentáveis. Putz! Aí veio o reposicionamento da Baza. Aí a gente passou a ser Baza Produções e Eventos, mudamos o logo, e aí passamos a trabalhar uma comunicação voltada para a produção de eventos. Saquei. Aí, aquilo, não que vocês não faziam, né? Sim. Porém, estava posicionado de uma forma... Exato, fazia parte dos nossos bastidores. Quando eu saí da Baza, a Baza tinha mais de 500 árvores plantadas de compensação de CO2 de eventos, etc. Que lindo! Mas a gente fazia nos bastidores. Para os clientes, tanto fazia naquela época, se você era sustentável ou não. Eles achavam que era mais caro, ou eles achavam que a qualidade não era a mesma. A gente não conseguiu a abertura que a gente queria em grandes empresas. Então, para atender grandes empresas, a gente precisou se reposicionar, e deu super certo. Aí o reposicionamento trouxe outros negócios para dentro da agência. E nessa época do sustentável, eu me recordo que realmente foi um boom. Realmente foi um boom que deu sobre o assunto em si, né? Que a rede social já estava crescendo, já estava mais e tal. Então, eu vi que realmente estava dando um boom, e parecia que era um novo mercado, uns novos negócios que iriam surgir. Mas a dificuldade, e aí, como você conheceu, né, o mundo no sentido de outros países, então lá fora se falava-se muito, veio esse assunto para cá sustentável, tanto que caneta, copo, enfim, mas digamos que a gente não se adaptou por cultura.
cultura, com certeza. É uma coisa cultural. Então, quando lá fora isso não é uma fase, ou isso não é um plus, isso é obrigação. As crianças aprendem isso da escola. Aqui no Brasil, nós estamos anos-luz atrás. Imagina em 2009. Hoje ainda se fala muito mais sustentabilidade. Em 2009, ninguém falava sobre isso. Então, era uma questão cultural. E aí, quando você fala disso no mercado de eventos, no segmento de eventos, que sempre tem muita utilização de material, que sempre tem coisas muito grandes, muita construção de stand, construção de estrutura para fazer os eventos, quando você fala de sustentabilidade, você tem que dar um destino para tudo aquilo, as pessoas achavam que era mais caro. E, pelo contrário, a Prefeitura de São Paulo tinha um programa de reciclagem que a gente não fazia nada. A gente agendava e a Prefeitura ia retirar. Então, não tinha custo. Só que para a gente chegar nisso, para a gente chegar no cliente, para falar sobre isso, eu não tinha abertura. Então, a gente mandava um e-mail para apresentar a agência e éramos direcionados para a área de sustentabilidade. E aí, a gente estava falando de verba 10, quanto a verba de marketing, que era 1.000. Então, para a gente ter grandes verbas, a gente precisa se reposicionar. Minha Nossa Senhora. Foi ó que até o reposicionamento, vocês já estavam no mercado há 5 anos. 5 anos. E se segurando com o que tinha. Na parte de construção civil. Só que estourou a bolha. Então, a gente teve uma parte da construção civil muito boa, que aí teve aquele boom do mercado imobiliário, só que, óbvio, essa onda ia ia parar. Sim. Então, a gente começou a perceber que isso ia estourar e a gente ia perder essa quantidade de eventos que nós tínhamos. Então, era hora de se reposicionar e de procurar novos mercados. Foi aí que a gente encontrou a barreira. Falou, se a gente vai procurar novos mercados, não dá mais para ser base a produções sustentáveis. A gente vai ter que mudar o tom da comunicação. Legal. Esse assunto é muito importante. E não é só porque eu estou estudando agora não, né, fazendo pós, né, nessa área, mas assim, reposicionamento é algo que quando a gente toca no sentido dos empreendedores e tal, então começa como você falou, né, saiu num papelzinho, mas veio para cá, mas vai conforme a trajetória, vai pedindo, né? Chegou um ponto que vocês falaram, opa, estamos observando aqui, tá estourando, a gente precisa aqui se reposicionar para continuar no mercado, ou fecha. Sim. O reposicionamento, ele começa a partir de só logo, porque eu sinto que isso é um foco da galera. Tem que mudar o logo, tem que mudar o desenho. Mas o que tem... tirando o logo, o que mais tem de reposicionamento? Tudo. Você tem que mudar a visão, valores da empresa, a cultura da empresa. Você tem que mudar o treinamento do seu time. Você vai ampliar os seus fornecedores, porque antes a gente só podia trabalhar com fornecedores certificados. Aí, a partir do momento que eu vou atender qualquer tipo de evento, eu posso abrir o meu leque de fornecedores. Então, nós continuamos fazendo a nossa parte interna, a sustentabilidade fazia parte da essência, mas não fazia mais parte do negócio. Então, foi um reposicionamento não só de marca, mas de visão, de valores, de plano estratégico, de tom de voz da comunicação, de cultura, de como a gente apresentar isso, de como os funcionários se apresentavam. Foi uma mudança completa. É o tal do 360. 360. Caramba. E a adaptação da galera? Foi Aceitação? Foi boa. Porque assim, ó, eu já vou confessar aqui. Se eu fosse o seu colaborador, cara, eu ia amar sempre. Porque você sempre passou essa energia positiva. E acredito que seu irmão deve ser, né? Mesmo DNA e tal, né? Igual. Porque tem a tal como que fala a palavra? Quase fugindo. Não é... Tipo, não é bloqueio. Tem uma palavra certa, que as pessoas bloqueiam por mudança. Sim. Aquela barreira de, não, tá mudando, não, peraí. O ser humano, ele é resistente à mudança. Resistente à mudança, não é isso? E ali a galera foi mais de boa. Foi, mas a gente fez um processo, porque uma coisa é uma mudança imposta. Estamos mudando, ponto. Outra coisa estamos aqui, queremos chegar aqui. Se eu chegar aqui, todo mundo vai chegar junto. Então, vamos mudar junto? Porque tinha que ser uma mudança de todo mundo, do time, de quem contrata o fornecedor, de quem paga o fornecedor, do tipo de material que a gente usar. Então, era um reposicionamento geral. Não adiantava mudar só na minha cabeça e na cabeça da minha irmã. A gente precisava que o time todo entendesse a importância dessa mudança. Show, que seria a questão de você, que é um dos pontos que eu vejo também uma certa comentário, né, de amigos que tem empresa, que é uma certa falha, que é falha de comunicação interna. Sim. Clareza no objetivo, que é o tal do, não, nós como dono aqui não pode contar para ele aonde a gente quer chegar. Aí mas como que
quem é que tá na mão na massa na operação vai acompanhar a sua linha de raciocínio. Não vai. Não vai pelo seguinte, você não tá o tempo todo, o dono ele não é onipresente. Aí, Fá. Então, o seu time é quem tá vestindo a sua camisa. Se o seu time não tiver na cabeça essa transparência de para onde nós vamos, qual é o faturamento que nós queremos, quanto nós faturamos. Então, se o time não tiver isso, não vai funcionar. E uma coisa que a gente Não. implantou nessa virada foi, quando a gente virou o planejamento estratégico, a gente deu uma meta para o time. E a gente combinou que se a gente chegasse nessa meta, todo mundo iria para Cancún. E aí o time bateu a meta e a gente fez uma viagem da agência para Cancún com todo o time, porque batemos a meta. A gente foi passar o carnaval em Cancún. E aí podia levar acompanhante, né? Enfim, foi uma campanha super legal que funcionou dentro da agência. Então, isso também ajudou. Não adianta só você virar a cabeça do dono, você tem que virar a cabeça de todo mundo. A linha de frente é o seu time. Se ele não tiver comprado com você, não vai funcionar. Que isso. Que aula! Uma coisa que eu falei aqui, sabe o que foi? Meu papel e minha caneta. Cadu, eu esqueci, meu papel e caneta aí, ó. Aula de publicidade de marketing. Não, agora não precisa não. Eu vou assistir. Eu vou assistir de novo. Ah, sabe o que eu te pedi? Traz uma água pra gente. Por favor, eu esqueci também de trazer, tá vendo? Esquecemos de reposicionar aqui. Enquanto isso, eu vou falando aqui pra dar o tempinho. E isso que você falou, o legal assim, hoje, o fato de eu ter empreendido também já, então um dos pontos que eu vou puxar aqui, né, aproveitando, já para uma outra vertente que é, quando você empreende, então assim, eu falo sempre da base, né, a de Porto Seguro, mas quando você vem empreendendo, que eu também vim de lá, aprendi isso, que é você enxergar as possibilidades que tem e trabalhar com a visão de dono. E eu lembro que a Porto Seguro, por mais grande que fosse, por mais gigante que ela alguns profissionais lá, eles eram transparentes. E depois que eu saí de lá, valeu. E depois que eu saí de lá, eu lembro que eu tinha muita barreira sobre essa questão da transparência. Sim. Da pessoa, beleza, você tem horário para chegar, horário para sair, beleza, isso é um padrão, mas não falar qual era o objetivo, para onde que ia, tal. Então eu sentia muita barreira e eu lembro que eu levei um tempo, uns 6 meses, para eu desligar que eu saí da Porto Seguro. Porque eu falava muito como que era Porto Seguro, que eu falava das pessoas, que eu falava que todo mundo se encantava e tal. E aí, né, não só falando da Porto Seguro, mas das pessoas em si que trabalhavam lá. Então, por isso que eu comecei a enxergar assim, cara, se eu tô nessa empresa, não tá dando certo. E eu falei, cara, não é possível que só aquela gigante, porque ela é gigante, trabalha assim. Aí foi quando me pintou a vontade de empreender. Eu falei assim, cara, quer saber? Eu vou empreender e vou implantar aquilo que eu aprendi na base, porque nas outras empresas que eu trabalhei não tinha. E aí foi a tal da virada de chave de querer empreender. E aí eu acabei começando com uma loja de roupa e tal, não sei o quê, fazer academia, né? E eu sentia falta, que faltava aquilo pra galera. Mas enfim, realizei um sonho de ter meu próprio negócio. Durou 4 anos. E por que eu tô comentando agora sobre essa minha parte, pessoal? Que a entrevistada aqui é você, tá? Mas por que eu tô comentando isso? Porque eu cometi um grande erro que ter uma oportunidade, mas eu não tinha, não estava maturidade para enxergar a oportunidade que apareceu, que era uma sociedade. Sim. Na minha cabeça até então, assim, eu comecei numa garaginha, aí fui para outro espaço, quando eu cheguei no maiorzão, essa pessoa me ajudou, que é o Maurício, um grande abraço. Sabe que eu sempre vou falar de você e vou honrar as nossas conversas. E aí ele me ajudou a pagar o primeiro aluguel ali e tal, mas ele não foi claro nas palavras assim, ó, somos sócios ou vamos ser sócios. E eu era imaturo, eu estava feliz com aquela conquista. E por que comentando isso com você? Você já começou com a sociedade que era sua irmã. E dizem que irmãos também dá briga. Diante disso, qual foi a maturidade de você iniciar ali a base, ter toda essa questão de evento, que é lidar com toda essa correria, as cobranças das agências, e na hora que você passou o bastão? Porque você iniciou, beleza, maturidade para manter até aqui. Então sempre foram você e sua irmã. E aí você comentou que a sua irmã ficou até 8. Isso. E a base, você ficou com ela até 13 anos. Isso. Essa maturidade de sua irmã ter saído para você estar continuando, deixa eu melhorar a pergunta. Que seria? Depois que sua irmã saiu, você não sentiu, tipo, tô sem um braço. Você sentiu? Já tinha sociedade com outro sócio, não? Não. Na verdade, a maturidade é muito legal você falar sobre isso. Porque quando a base começou a crescer,
E eu comecei a ter um monte de funcionário, um monte de cliente, um monte de demanda. Falei, tá, mas eu só tenho 32 anos. O que eu vou fazer com tudo isso? E aí eu fui procurar uma mentoria. E aí eu tive um mentor, que é o professor Bob, que é um querido da ESPM, que ficou 1 ano comigo para me ensinar que eu era uma líder, que eu era uma gestora, que eu era uma empreendedora. Ele me preparou para o próximo passo. Sempre puxando a minha essência. Então, é assim, você vai dar esse passo. Mas a Fabi é das pessoas, a Fabi, ela é a próxima, a Fabi é que chega e abraça a tia da limpeza, que beija o segurança. Essa é a Fabi. Você não pode perder a sua essência, não é porque você tá crescendo que você vai perder quem você é. Eu falo que as melhores pessoas dos eventos, os melhores profissionais, são essa equipe que dá o resguardo pra gente. O pessoal da limpeza, o pessoal da segurança, o pessoal que guarda os carros, são as pessoas que mais nos ajudam na produção de eventos. Quem é produtor de evento e não sabe a importância dessas pessoas, não é produtor de eventos. Então eu não queria perder essa essência, mesmo tendo que sentar na diretoria de uma grande construtora e falar com o vice-presidente. E eu enfrentava um outro problema, porque eu era muito jovem, mulher, assinando grandes contratos num mercado imobiliário que na época era mais masculino. Sim. Então, foram barreiras que foram me ensinando a me posicionar. Eu fui procurar ajuda. Eu não veio assim, acordei e virei empreendedora. Não, eu fui procurar uma mentoria para me ajudar a ser empreendedora. Nossa, porque você tem meio o estilo mãezona mesmo. Você tem estilo mãezona, vem cá, tudo nosso. Mas aí tem uma pessoa saindo, tá, beleza, o que eu faço agora? Então é o tal do procurar ajuda. Cara, muito Mas bacana. a minha irmã saiu, eu fiquei um tempo sem sócios, eu fiquei sozinha, mais ou menos uns 2 anos. E aí depois eu comecei uma outra sociedade em novos negócios, que foi uma sociedade onde eu mudei meu escritório para o Morumbi, e aí eu também mudei o patamar. A gente começou a atender outros clientes maiores, a gente fez uma sociedade muito legal, era uma agência de comunicação, eles faziam a parte que eu não fazia. Então eles faziam a comunicação e eu fazia os eventos. Essa sociedade durou 4 anos até a minha saída. Só que o meu sócio, ele se mudou para outro país. E aí isso complicou um pouco a nossa relação de tocar o projeto à distância, tão distante. E aí foi quando eu também recebi um convite e a oportunidade de ir embora. Mas eu tenho muita gratidão, foi um período muito bom. Meu escritório no Morumbi era incrível, ele me ajudou a abrir várias portas. Eu trouxe o meu conhecimento, ele trouxe os contatos que ele tinha. Foi um período muito legal. E aí, quando eu parei a Basa, que eu saí da Basa, né? Ela ficou mais, acho que uns 8 meses. E ela fechou. E aí, você vai falar assim pra mim, por que ela fechou? Porque a Basa tinha uma essência que era da Fabi. Sim. E aí, quando você constrói a empresa em torno de pessoas, e talvez tenha sido um erro meu quanto empreendedora, porque você tem que criar negócios que sejam para escalonar. Os clientes eram grudados na Fabi, os funcionários eram grudados na Fabi, aquilo tudo rodava com a Fabi. Quando a Fabi saiu, os clientes ficaram perdidos, os funcionários ficaram perdidos, e aí as coisas acabaram não seguindo por muito mais tempo. Nossa, eu olhei aqui pra cima aqui pensando. Acontece muito hoje em dia, né? Essas coisas de sair, ser criado uma empresa e ela rompeu os 5 anos. Falando de empreendedorismo, rompeu os 5 anos. E aí, uma empresa, eu achei legal isso, que se eu não me engano foi o Flávio Augusto que falou na rede social dele e tal, que é uma empresa, que perguntaram na caixinha, uma empresa ela tem 2 destinos, que é vender, falir ou ser herdada. Aí ele falou, são essas 3 opções, e dessas você faz a escolha. E o legal é que você fez a escolha do vender, podemos dizer assim, né? Você chegou no... Nossa senhora, então você chegou no ápice. No ápice de criar do zero e chegar a vender. Na verdade, eu não tive uma venda financeira. Financeira, não é? Eu tive uma decisão pessoal. Então, quando eu decidi sair da Basa, foi uma decisão pessoal por causa do meu filho. Eu só tinha o Matheus na época. E eu queria ter um pouco mais de estabilidade. A gente veio de uma pandemia muito difícil. A pandemia, para quem é do setor de eventos, foi muito desafiadora. Eu mandei quase todo o meu time embora. Depois eu contratei quase todo mundo de volta. Mas eu segurei, a pandemia fechou em março, eu segurei o time todo até meados de junho. Aí eu demiti uma parte, depois em setembro eu demiti outra parte, eu fiquei com poucos funcionários.
Então, para mim, o mais importante era como que eu ia pagar a rescisão daquela turma toda, Sim. porque eu tinha caixa para isso, então eu usei o caixa para dar uma segurança para as pessoas do time, e como que eu ia começar os próximos desafios, né? A gente começou a se reinventar nos eventos híbridos e as parcerias. Eu tenho um grande amigo que é o Johnny, que me ajudou muito e que trouxe os eventos híbridos também para dentro de casa. Então a gente começou a se reinventar. E aí, quando eu tomei a decisão de sair da Basa, a Basa já tinha voltado a crescer, já estava com eventos de novo, já tinha grandes contas de novo. A gente já estava numa movimentação de crescimento de novo. Certo. Mas a Fabi precisava mudar. Eu queria não só cuidar do meu filho, mas eu queria também outros desafios. E aí foi quando veio a oportunidade dos eventos internacionais e essa transição de carreira. Nossa senhora. Que aula, tá vendo? Eu fui fazer uma pergunta aqui meio que, você saiu lá em cima? Ó que legal do empreendedor. É tipo, não foi assim. É isso, Olha, isso. não foi dessa forma. Vou te contar aqui, né? É isso. Porque é o tal do rede social hoje, tipo, todo mundo achando que é o tal do glamour, né? É. E uma das provocações que eu gosto de fazer quando eu faço o convite do podcast é exatamente esse. É assim, me conta um pouquinho dos seus bastidores. Ai, os bastidores. Que é o que você acabou de desenhar. Deus Sim, do ó. céu. Não é flores. Não. Gente. Eu falo que ser empreendedor no Brasil é para os muito fortes, não é para os fortes, é para os muito fortes. Você não tem incentivo de nada. As grandes empresas têm políticas de pagamento a longo prazo, então você precisa sempre ter um caixa para poder atender esses clientes. Aí você vai procurar caixa nos bancos que você está começando, são juros absurdos, então o banco fica com todo o lucro que você tem do começo dos projetos. Então, não é fácil. Você tem várias leis trabalhistas, você tem uma carga tributária gigantesca. E nós, na base, a gente sempre fez tudo muito certinho. Então, os funcionários eram registrados, que não é comum no mercado de eventos. O mercado de eventos trabalha muito com pessoa jurídica. Verdade. Mas nós tínhamos o time registrado. Então, eram muitos desafios. Muitas noites sem dormir, muitas vezes pensando como é que eu vou pagar essa folha de pagamento. E você tinha folha para pagar, o cliente não pagou, como é que você vai arrumar dinheiro? E aí você começa a pedir, né, na sua família, várias e várias vezes. Meus pais me socorreram muitas vezes de como que a gente vai pagar isso até receber. Nossa. Então, são desafios do empreendedorismo que não é fácil, mas que, por outro lado, você tem as conquistas. Então, tudo que eu conquistei hoje, tudo que eu tenho na minha vida, todos os lugares que eu viajei, toda a bagagem que eu tenho de vida veio da minha empresa. Nossa. Então, você tem o ônus e você tem o bônus. E não é porque você faz uma transição de carreira. Eu acho que quando você é empreendedor, você nunca para de empreender. Então, eu deixei de empreender na base e fui empreender sendo funcionária de outro lugar. Mas você não deixa de empreender. Mas é um desafio. O empreendedorismo são muitas noites sem dormir. Você nunca tirar férias sem notebook. Eu não sei o que é tirar férias e não levar o notebook. Acho que a última vez que eu tirei férias e não levei o notebook, eu trabalhava na Porto. Ou seja, muitos anos atrás. Então, é muito diferente, é muito desafiador, né? Não é fácil. Mas é prazeroso. Muito, muito. Ah. Se você não amar aquilo que você faz, você não empreende. Nossa. Não dá pra você falar assim, eu vou empreender porque eu não quero mais ter horário pra entrar. Ou eu não vou empreender porque eu não quero ter um chefe me cobrando. O mercado vai te cobrar, o cliente vai te cobrar, a cobrança é 20 vezes maior, o funcionário vai te cobrar. Você tem todo mundo te cobrando. Quando você é funcionário de um lugar, você tem o seu chefe te cobrando. Quando você é empreendedor, o mundo te cobra. Legal. Então, o empreendedorismo é para quem ama. Porque se você não amar, na primeira dificuldade, você larga isso. Eu lembro uma vez que o meu tio me falou uma frase, a base devia ter uns 2 anos. E eu fiz o primeiro grande feirão, que foi na Marginal Tietê, para uma construtora. E aí o meu tio me ligou e eu tava desesperada, que eu tava com um mega problema. E ele percebeu na minha voz que eu tava desesperada. A gente já tinha um escritório no Higienópolis nessa época já. E ele falou pra mim, por que você tá com essa voz? Aí eu falei pra ele, porque eu tô com um mega problema. Aí ele falou pra mim e falou assim, filha, pessoas pequenas têm pequenos problemas, pessoas grandes têm grandes problemas. Que tipo de pessoa você quer ser? Uou! Aí eu falei, grande. Ele falou, então nunca mais reclame dos problemas. Nossa senhora! E aí depois disso eu nunca mais reclamei dos problemas. E aí, por acaso, ele era empreendedor? Não, ele era funcionário de uma empresa. Deveria ser, né? Deveria. Mas assim, e é o tal do, por ser seu tio, então assim, a pessoa madura. É. Pra Exato. sentir num tom de voz e falar,
Não, tá bem. E só essas 2 mensagens dele já te fez, não é? Eu nunca esqueci disso, cara. Acho que talvez isso. meu tio nem saiba o quanto ele impactou na minha vida, isso. Vamos mandar um beijo pra ele. Como que é o nome Vamos, dele? Toninho. Toninho, um beijo pra você, Toninho. Que isso, muito Foi bom. uma aula aquele dia. E deu tudo certo, depois no evento. Então, quem trabalha com eventos, trabalha com problemas. Se você não gosta de resolver problemas, você não pode trabalhar com eventos. Isso é uma verdade. Então, você também vai ganhando a maturidade do tempo da profissão de saber que o problema faz parte. Né? E aí, isso vai te dando um fôlego. Mas o empreendedor, ele lida com o problema vezes 50. Porque o problema vem de todos os lugares. De todos os lugares. E aí, a família te cobra porque você está ausente, porque o empreendedor é isso. Ele é a linha de frente da empresa. Então, você tem uma cobrança do mercado, você tem uma cobrança da família, você tem uma cobrança dos amigos. Vem de todos os lugares. Ó, que bom que a Fá ainda nem comentou. E fora a sua cobrança interna, né? Sim. Essa daí... Sim. Não, essa aí, se a gente falar, a gente vai entrar no lado da terapia. Pra quem quer saber de terapia, foi o episódio anterior, vai lá cutucar. Porque senão a gente, por mim, a gente fica aqui 3 horas, velho, pra entrar nesse assunto. Ô Fá, e quando você comentando aqui sobre transição de carreira, mas eu queria puxar um ponto antes, que seria a questão de... Depois que você empreende... Como você foi trabalhando numa outra empresa, então assim, o espírito empreendedor, ele é dentro de você, tá no sangue. Sim. Tá correndo até hoje aí, certo? Até hoje. E quando você entra numa outra empresa, essa transição que você faz, quando você recebeu a oportunidade, o convite, o que passou pela sua cabeça de você, após 13 anos, tocando ali o barco, tudo bem, tem a questão ali do seu filho e tal, mas eu não sei se você lembra, assim, o que passou pela sua cabeça de tipo, vou voltar ali pro CLT, podemos dizer assim? Você lembra alguma coisa assim que você parou pra pensar, pô, será que eu vou, será que eu não vou? Ou já estava decidida? Não estava decidida, foi um processo. Eu demorei, acho que 1 mês para tomar uma decisão de falar, eu vou. Eu acho que foi pelo desafio. Eu sou movida a desafios. Então, eu tinha um desafio ali, que era uma conta que estava indo embora da agência, eles estavam com muitos problemas naquela conta. E eu entrei para tocar uma convenção e reverter esse cliente. E aí eu fui desafiada. Peraí, era um cliente que era mais difícil, era uma conta que estava quase indo embora. E aí eu fui desafiada, eu falei, opa, peraí, eu gosto de um desafio, eu gosto de um problema. Problema, é comigo. Problema. E aí foi aí que eu falei, não, eu vou aceitar a proposta. E sair de uma cadeira de CEO da minha agência para uma cadeira de coordenadora de eventos. Nossa. Então, você dá 2 passos para trás para dar 20 para frente. Eu precisava, naquele momento, eu queria vivenciar outras experiências. Essa agência que eu trabalhei, ela tinha eventos internacionais e era uma experiência, uma bagagem que eu não tinha. Então, foi o desafio de aprender coisas novas e de levar a minha bagagem para outros países. Legal. Então, foi isso que me motivou. Não passou nada medo, teve, né? Não tenho medo. Não. Nossa, você é apaixonada mesmo. Não tenho medo de mudança, nenhum medo, pelo contrário. Legal. O medo me atrapalha, não gosto dele, então não deixo nem ele chegar. Nossa, isso é energia boa, gente. Isso que eu falei, energia. A Fá tem uma energia boa aqui, ó. É que ainda bem que a câmera normalmente fica um pouco mais pra fora, mas eu tô sentindo a energia dela aqui, ó. Bom. Por isso que eu falo, se um dia você abrir a empresa de novo, pode mandar, a gente conversa. Trabalhar com você deve ser assim. Eu sei que não é tudo sorriso. Não, eu sou super exigente, super exigente. Tá tudo certo, é aquilo. Muitas empresas que existem hoje é para resolver falta de algo ou problema. Sim. É mais ou menos nessa linha, né? E aí, nessa agência que você trabalhou, uma ótima experiência que você teve, que foi realmente internacional. Sim. Rodou países fora Brasil, no sentido de Europa, essas coisas assim? Sim. E aí, não, mas conta um pouquinho só sobre a questão daquela experiência que você contou ali, um pouquinho nos bastidores, que é a questão da África, porque essa daí eu tenho curiosidade de conhecer esse país. A África do Sul virou um caso de amor, assim, eu sou apaixonada. Como eu falei da Disney, né, a Orlando Primeiro era meu lugar, favorito, Disney. Eu acho que ele briga bem com a África do Sul. Você tá brincando. Você é muito apaixonada pela Disney, mas espera. Muito. Sério? A África do Sul é incrível. O país é lindo, as pessoas são incríveis.
incríveis, o clima, a energia, a comida. A África do Sul é um presente, assim, é um lugar que... Eu trabalhei em muitos lugares, em muitos países, mas a África do Sul virou, assim, um lugar do coração. E aí, eu acho que o dia que eu falei assim, eu cheguei no topo da minha carreira, foi quando começou numa visita técnica no meio da savana. Então, era um safari, os nossos convidados iriam fazer safari, e aí os próprios carros do safari iam chegar nesse lugar, que era um campo aberto, no meio da savana, e nós montamos um jantar para esse pessoal. No dia da visita técnica, eu liguei pro dono da agência e falei assim, eu zerei a minha vida aqui. Eu fiz uma visita técnica no meio da savana, o elefante passando do lado e a girafa do outro lado. Nossa. Então, foi uma experiência incrível. Nós fizemos esse jantar, um churrasco africano, teve uma apresentação das danças africanas, e foi no meio da savana para 100 pessoas, e foi incrível. 100 pessoas? 100 pessoas. Mais os animais? Mais os animais, mais toda a equipe. Foi sensacional, de você montar a estrutura de banheiro, de você montar a estrutura para o pessoal fazer o churrasco. Mas foi incrível. E, lógico, com toda uma preocupação do ambiente que nós estávamos, né? Com todo o respeito pelos animais, com todo o respeito. Então, nós tínhamos luz de vela, não levou equipamentos para poder assustar os animais, montou estrutura monstruosa, não. Eram mesas e cadeiras de madeira, uma decoração simples e bonita, uma fogueira, que é isso que mantém os animais um pouco mais longe, então respeitando o meio que a gente estava, e um churrasco africano. E foi uma experiência incrível, num pôr do sol lindo que a África do Sul tem, lindo, lindo. É um país que virou um lugar no coração. Você já voltou depois? Várias vezes, eu fiz muitos eventos na África do Sul. Eu acho que, só o ano passado eu fiz 4 projetos lá. Então, foi muito legal. É um país encantador. E, por curiosidade, assim, os eventos que rolam lá, como que seria, assim, São viagens de incentivo, né? São grandes empresas que fazem viagens de incentivo para o seu time. E aí, esses ganhadores vão para essas viagens no mundo todo. Que legal. Então, foram viagens de incentivos de empresas diferentes. E aí, você faz tanto a parte de Cape Town, que é a parte da cidade, restaurantes maravilhosos, paisagens lindas, praias, até a parte dos safaris, que fica um pouco mais afastado. E aí, você tem várias opções de safari ali em torno de Johannesburg e de Cape Town. E aí você escolhe esses hotéis que tem o safari, e aí a experiência é incrível, incrível. Ou seja, fiquei com desejo, né? Deixa eu anotar aqui, né? Um dos desejos, conhecer a África. Eu sei, assim, claro que eu tenho realmente, assim, a questão da África, mas por questão de ouvir, de assistir filmes e tal, né, que passa. E aí na minha cabeça sempre vem assim, o que eu vi pela televisão eu quero conhecer, antes de ir embora. Sim. E a África, nossa, agora você só empolgou mais aqui. Então... Não, e o safari é emocionante, você tá perto dos bichos, é uma coisa assim, é uma energia, eu fiz de manhã, à noite, né, várias vezes por causa do trabalho, e é uma energia única, o leão, uma hora que ele aparece, é uma coisa assim, inexplicável, é muito legal. É aquilo, só indo pra... Só indo pra saber, só indo pra conhecer. Opa, e aí, você realizou esse desejo ou sonho tal, de conhecer internacionalmente e tal. E vai de coordenadora, né? Você saiu, né, de CEO para coordenadora, e aí você passou a estar como executiva. Isso, dentro dessa empresa que eu estava como coordenadora, eu cresci dentro dela e assumi uma cadeira de diretoria lá. Lá também se assumiu. Sim, essa empresa foi vendida, metade dela, e foi para um grupo enorme aí do mercado de eventos e de turismo, e eu assumi uma cadeira de diretoria. Mas junto com isso, veio um desafio de mudança de personalidade. E foi aí que as coisas não funcionaram. Eu cresci dentro dessa empresa, estando próximo dos clientes, estando próxima do meu time, fazendo esse relacionamento. Eu gosto de estar no meio das pessoas. E aí veio uma ordem de não, você não pode estar mais próximo das pessoas. Eita! Você precisa usar o terninho e ficar sentada atrás de um computador. E aí essa não era a Fabi. E aí eu passei 1 ano me remoendo com isso. 1 ano? 1 ano. Durou tudo isso? Durou tudo isso. 1 ano me remoendo, até que na semana do Natal a gente teve uma discussão feia e eu falei, chega.
Aqui Porque chega. a sua essência, que você comentou, que alguém falou isso pra você, não mexe na sua essência, né, e tal. Isso, meu mentor. Seu mentor, essência, então, a hora que você falou, eu falei, mexeu na essência. Aí o jogo Eu muda. levei uma bronca uma vez porque eu fui tomar vinho com o meu time numa visita técnica Ué, depois do gente. trabalho. E eu sempre fiz isso, eu sempre fui muito próxima do meu time. Uhum. Acho que é isso que faz com que a roda gire. Uhum. Você ser próxima, você poder trocar. Eu tomava café da manhã, às vezes chegava mais cedo para tomar café da manhã com uma pessoa do meu time, ia nos happy hours que o time organizava, e de repente eu não podia mais fazer aquilo. Que isso, Então eu fui me gente? apagando. Eu fui me apagando. Eu continuava o relacionamento com os clientes, mas de uma forma mais distante, o que também me apagava, porque eu sempre tive ali, mas como eu precisava rodar a parte comercial do negócio, também fazia parte do meu escopo, então eu ainda estava um pouco mais próxima. Mas eu fiquei os últimos 6 meses rodando com esses clientes, porque os clientes faziam questão, pediam que eu estivesse junto, e aí eu fiquei... Os últimos 6 meses do ano passado, eu fiquei 28 dias na minha casa. Uou. E aí, eu tenho 2 filhos pequenos. A Maria nasceu, eu estava nessa empresa, eu não fiz licença maternidade, eu fiquei 20 dias só de licença maternidade, eu tive que voltar a trabalhar, porque tinha um monte de coisa acontecendo. Eu quis voltar, porque as coisas estavam acontecendo, e é isso, né? Quando você é empreendedor uma vez, você só muda a empresa e você continua empreendendo. Então, o tempo que eu fiquei ali, a empresa era minha. Eu tratava a empresa como minha. E foi isso que me ajudou a ajudar a empresa a crescer, ao time crescer, a todo mundo crescer. A hora que fizeram eu perder a minha essência, isso começou a me fazer mal, Sim. até que a gente teve uma briga muito feia na semana do Natal por um mal entendido, e decidimos, ali chega. E aí eu falei, bom, agora, o que eu vou fazer? Semana do Natal? Descansar! Férias, meus filhos precisavam de férias, eu tava Uou. 3 anos sem férias. Que isso, Fá? E aí eu falei, agora eu vou ser mãe. Depois eu vou pensar na minha carreira. E aí eu falei, eu vou tirar férias, a gente vai viajar. E quando eu voltar, eu vou arrumar o meu currículo e aí eu vou pro mercado. Não deu tempo. Não deu tempo? Tá vendo? Uma ótima pessoa, uma ótima profissional. Aproveitando aqui, a empresa aí que de alguma forma querendo não te perdeu, bem feito. Você sempre foi das pessoas desde a época da Porto Seguro, tá? Sempre. A gente trabalhou, a gente se conhece em 2002. A rede social me ajudou, né? Isso. 2002 até 2006, 2009. que eu saí em 2006, você saiu em 2009. Isso mesmo. Aí a rede social me ajudou a lembrar. Então, nesse período. E você sempre teve, exatamente, nos eventos com as pessoas, Sempre. nos bares e tal. E sempre teve isso. Aí chega uma empresa, do nada, chega, não, peraí, você não pode mais fazer isso. Nem perguntou, sabe? Não, Mal educada, nem perguntou. Nem perguntou se queria sair ou não. E aí, talvez fosse a estratégia deles, talvez eles achem que isso funciona. Pra mim, não funciona. Sim. E não funcionou. Não funcionou. Aquilo foi me corroendo. E eu fui me apagando. Não, Por aí mais não. que você vai trabalhando, você vai entregando, você vai fazendo os negócios, mas você não tá mais fazendo o que você gosta. Eu sou da produção, eu sou das pessoas, eu sou dos clientes, eu gosto desse tete a tete. O que mais me fez crescer nesses 23 anos aí de carreira de eventos é estar próximo dos clientes. Então, como é que eu não podia mais? Como é que eu não podia mais ouvir o meu cliente, não podia mais almoçar com o meu cliente? Como é que eu não podia mais estar com o meu time, participar de um happy hour? Isso foi me matando, assim, por dentro. Teve ajuda de terapia, por acaso? Sempre, né? Tem que ter. Porque assim, ó, Sempre. numa boa, as pessoas que eu conheço que trabalham com evento, cara, porque assim, como eu já fiz terapia, eu aconselho todo mundo, cara, vai fazer. Não no episódio anterior foi isso que a Mariana comentou. Que eu achei fenomenal, que assim, a gente conhece terapia ou psicólogo quando tá com problema. Aí ela, você sabia que dá pra ir também sem problema? Aí eu, conte-me mais. Aí ela falou, quem que quer fazer transição de carreira, subir de cargo e tal, também pode passar pela terapia e aí a gente bater um papo porque a pessoa se conhecer. Aí eu falei, não, continue. Aí eu até brinquei, falei assim, mano, isso vai dar um bom corte. Por quê? Literalmente, a gente conhece... É muito falado realmente da terapia tal, quando você tá com um certo problema, ou tô saindo um pouco de mim. Não, tem um outro lado também. Então, assim, eu falo pra pessoa, vai fazer terapia antes que a bomba estoure. É isso, precisa isso? ser, senão você não dá conta. Legal. E aí é isso, é a autocobrança, né? Então, é ser mãe, é ser esposa, é ser amiga, é ser filha, é ser diretora, e como você
equilibra todos esses pratos. Então, quando eu rompi a ligação com essa empresa, eu fiquei uns 2 dias ainda para me situar de tão bitolada que eu era com o trabalho, de tão alucinada que eu era com as coisas. E depois que eu tive a discussão, eu ainda falei assim, mas peraí, ó, tem isso pra entregar, tem isso pra... Você não quer que eu fique pra entregar tudo isso? Não, vai embora. Então tá bom, então eu vou embora. E aí eu comecei a... enfim, os clientes começaram a me ligar, porque assim que eu fui desligada, a primeira atitude da empresa foi ligar pra avisar os clientes. Os clientes eram muito próximos de mim. E os clientes começaram a me ligar, como assim, como assim? E aí, quando eu falo sobre a relação de pessoas, né? Esses clientes são meus amigos até hoje. Nossa, que lindo isso. Então, ninguém tira a minha essência, ninguém tira quem eu sou. Não é uma empresa que vai ditar quem é a Fabi. Então, as pessoas começaram a me ligar, então eu demorei uns 2 dias, aí eu falei, parou, Fabi. Agora você vai respirar, você vai tirar férias, você vai descansar, você vai cuidar dos seus filhos, você vai cuidar das suas enteadas, você vai cuidar do seu marido, você vai cuidar da sua família. E aí eu tava de férias, meu telefone tocou. Essa parte é boa, ou seja, antigamente na rede social chegava aquelas cartas por baixo da porta, né? O seu foi quase isso, né? Foi quase isso. Não parou de chegar. Não, porque poucas pessoas souberam da minha saída, eu ainda demorei um tempo pra divulgar isso nas redes sociais, que eu tinha saído. E aí o mercado começou a se falar. Então, as pessoas que trabalhavam comigo nessa empresa começaram, porque é uma holding, né? As pessoas começaram a me indicar. Então, eu falei assim, peraí, a Fabi saiu da empresa X, ela tá no mercado. Foi quando o Marcel me ligou, que é da empresa que eu trabalho hoje, que é da TSB, e falou assim pra mim, Fabi, a gente quer você aqui. Que tempo que você precisa? O que você quer fazer? Me fala. Como que você quer vir? A gente quer você aqui. E aí, de todas as propostas que eu recebi, sem mal ter arrumado meu currículo, isso foi uma grata felicidade, porque você vê isso, você cria relações com pessoas e essas pessoas que vão te vender. Você não precisa de um currículo, você precisa de pessoas. As pessoas começaram a me indicar sem eu fazer nada, eu tava parada. E aí eu recebi uma proposta de sociedade, eu recebi uma proposta de uma agência multinacional, eu recebi uma proposta de uma agência nacional e recebi essa proposta da TSB, que a hora que o Marcel falou assim pra mim, como você quer trabalhar? O que você quer fazer? Isso é o que a gente precisa. Aí eu falei pra ele, olha, Marcel, eu quero cuidar de cliente. Ponto. Eu quero poder estar próximo dos meus clientes, eu quero poder estar próximo das pessoas, eu quero cuidar de cliente. Só que ao mesmo tempo eu quero poder buscar meu filho na escola. E ele falou, tá fechado. Nossa. Eu falei, e eu tô de férias, eu só posso começar dia 10 de fevereiro. Ele falou, tá fechado também. Curte as suas férias, dia 10 a gente te espera aqui. E estamos aí, firmes e fortes. Quanto tempo já lá? Eu entendi. 10 de fevereiro, né? Vai fazer 5 meses. 5 meses. Nossa Senhora. Muito legal. Ou seja, de tudo que você fez, você continua brilhando do seu jeito, porque as pessoas estão atrás de você. Talvez, TSB. TSB. Cuide bem, tá? Porque deve ter alguém ainda batendo na porta, mas o pouco que eu te conheço, a profissional que você é, então assim, é aqui que eu tô, então é aqui que eu fico até... Aí você vai empreender. Aí eu comecei a empreender no TSB. Você muda de lugar, mas a sua essência não muda. Então, o que é mais legal da onde eu estou hoje, o Renato que é o CEO, a Renato, o Marcel, é assim... O que é mais importante para eles? O que você gosta de fazer? Eu gosto de estar perto do meu cliente. Ponto, é isso que você vai fazer. Bom. Então, eu tenho a liberdade hoje de trabalhar com os meus clientes, de estar próximo deles, de ouvir o que eles querem e de trazer as soluções dentro da agência com um time incrível, que é uma mistura de um time mais maduro com um time mais jovem. Então, essa mistura boa traz soluções diferentes ali nos projetos. E essa liberdade de trabalhar. E, ao mesmo tempo, eu tenho 2 dias que eu trabalho de casa, que eu posso buscar o meu filho na escola, que eu posso buscar minha filha, que eu posso desligar o computador às 6 horas da tarde. Eu nem sabia há quantos anos eu não desligava o computador às 6 horas da tarde. E aí, você tem a liberdade de poder, um dia da semana, 2 dias da semana, desligar o computador às 6 horas da tarde. Falar, não, agora eu vou cuidar dos meus filhos. Agora eu vou cuidar da minha família. Agora eu vou preparar um jantar. Eu nem sabia o que era isso mais. Eu fui aprender em janeiro desse ano, como que eu cuidava dos meus filhos na terça-feira à noite. E, literalmente, o celular não toca
após... Muito difícil. Muito Muito difícil. difícil. Não quer dizer que nunca, mas... Não. Se tem um problema, se a gente está no meio de uma produção e tal, mas a cadeira que eu tenho hoje de executiva dentro da TSB é uma cadeira de gerenciamento de clientes. Então, é só quando tem algum problema, mas eu tenho um time resolvendo o problema. Então, para isso chegar até mim, tem muita gente resolvendo e é um time competente. Então, não chega. Até lá, o senhor já resolveu, a CMO já resolveu, o time já resolveu. Que massa, hein? Então, eu tenho a liberdade agora de cuidar dos meus filhos. E o mais legal foi esse respeito. Eles me respeitaram quanto profissional. Qual era o meu momento? Eu precisava tirar férias, eu precisava estar próxima dos meus filhos e eu queria sentar numa cadeira onde eu não tivesse toda aquela carga que eu tinha como diretora. Eu queria uma coisa mais leve. Se eu quisesse ser diretora, eu tinha uma cadeira de diretora, eu tive uma cadeira de sócia, eu tive outras oportunidades. Mas não, eu queria uma jornada mais leve. Digamos que a palavra poderia estar você se valorizar, não que você nunca tenha feito isso, mas se valorizar, né? Eu escutei isso recente e me vi aqui você falando. E se valorizar e valorizar o tempo, né? Aí, meu filho vai fazer 5 anos, minha filha fez 2 anos, o tempo voa. As minhas enteadas vai fazer 12 anos, a mais velha, o tempo tá passando. Então, é mais qualidade de tempo com os meus pais, é mais qualidade de tempo com a minha família, com os meus filhos. Deixa eu te perguntar, é muito legal você tá falando tudo. Eu não escutei você falando de você, acredita? De você, assim, onde que entra eu cuidar de mim, sabe? Eu acredito que sim, você cuida, não só hoje, né? Mas assim, você falou muito assim, da sua família, das pessoas. E a Fabi? A Fabi tem pouco tempo pra ela dentro dessa rotina toda. Mas eu faço minha academia, é o meu momento. Eu tiro um dia da semana pra almoçar com meu marido. Então é o nosso momento que a gente fala, não, aqui a gente vai parar e vai almoçar. Porque faz parte ali do nosso momento dentro da nossa rotina. Então, são 5 crianças em casa, é mais o trabalho dele. Então... Que administração, hein? É uma administração, é uma empresa. Minha casa é uma empresa. Uma empresa, que time você tem? É um time. E vocês conseguiram colocar dentro regras, né? Eu achei muito legal que você contando nos bastidores regra e colocar um dia da semana para que tenha vocês também, né? Sim, legal, porque senão a gente não consegue, dentro da rotina do trabalho dos dois, a gente não consegue ter tempo ali das crianças. Então, meus filhos são muito pequenos, então ainda demandam muito tempo. Minha filha acabou de fazer 2 anos. Meu filho tá fazendo alguns tratamentos, então tudo isso demanda tempo. Mas a Fabi consegue fazer academia, a Fabi consegue ir no cabeleireiro, a Fabi consegue, não com tanta frequência, mas eu acho que o que a Fabi gosta mesmo é essa muvuca. Você movida a correria, pessoas, adora pessoas, como que é? Tem isso até em uma das suas redes sociais, que é isso, apaixonada por gente, né? Apaixonada por pessoas, tá escrito pessoas. É isso. Que massa. Que pena, tá vendo? Assunto bom, eu vou conversar com a produção depois. Assunto bom, a gente tem que ter aqui 2 horas e meia, porque tem muita coisa ainda pra explorar. Mas tem um ponto aqui, Fá, que eu gostaria que você abordasse, até por isso que eu te perguntei, mas e a Fá, onde entra? Porque assim, a gente falou muito sobre a questão da empresa, a sua trajetória, né, de carreira e tal. E hoje você chegou numa posição que provavelmente, como você brincou, né? Você não via isso há muito tempo atrás. E hoje você chegou nessa posição. O que a Fá pensa para os próximos anos, digamos assim? Esse planejamento de carreira e pessoal também. Eu penso nos próximos anos essa construção dentro dessa nova cadeira. Então, eu vim de uma cadeira empreendedora, que eu vim trabalhando ela durante 13 anos. Depois eu fui para uma cadeira de coordenação e direção, que eu trabalhei ela por 3 anos. Agora eu estou numa cadeira de executiva que eu cuido de clientes. Então, é a construção disso. É a construção dessa carreira dentro desses clientes. Então, como eu consigo criar os meus filhos, e aí falando de vida pessoal, e consigo administrar a carreira profissional com a vida pessoal, equilibrar as 2 coisas, mas agora me vejo nos próximos 5 anos crescendo dentro dessa cadeira, que também é uma cadeira nova. Eu levei, acho que 1 mês, para entender que na minha cadeira de trabalho de agora, eu precisava desacelerar. Então, ela era tão acelerada trabalhando, eu resolvia tantas coisas, era tantas coisas ao mesmo tempo, que eu demorei 1 mês dentro do novo cargo para entender que o meu trabalho agora era
mais leve. Verdade. Era mais leve, então foi um reaprendizado. A gente tá sempre aprendendo, né? Então foi um reaprendizado de como eu ia me posicionar profissionalmente falando. Então agora é uma construção dentro dessa nova carreira. É algo, uma nova experiência, É uma né? nova Uma nova experiência. experiência. Que É uma nova fantástico. experiência. Podendo ter um pouco mais de tempo livre, podendo ter um pouco mais de tempo para os meus filhos. Eu vim de uma trajetória crescente de Porto Seguro com muitos eventos, então eu trabalhava sábado, domingo, feriado. Aí eu abro uma agência que também era de eventos, sábado, domingo, feriado, dia santo, todos os dias. Eu saio dessa cadeira, assumo uma cadeira de liderança dentro de outra agência, sábado, domingo, dia santo, feriado. E aí eu dou uma pausa. Falo, opa, e aí? A Fabi, desde os 18 anos, vem nessa pegada. Como é que vai ser agora, com 42, nessa mudança? Nossa. Então, é você reaprender. E aí, eu poder me dar ao luxo hoje de falar, eu escolhi sentar na cadeira que eu estou. Foi uma escolha. A TSB me abriu uma porta, mas foi uma escolha. Eu escolhi estar na cadeira que eu estou. Eu escolhi poder viver mais tempo com a minha família. Eu escolhi equilibrar minha vida pessoal com a minha vida profissional. E foi uma escolha na hora certa. Ah, você se arrepende de ter passado os últimos 23 anos correndo? Pelo contrário, foi essa experiência que me trouxe a essa maturidade. Nossa. Se eu não tivesse vivenciado essa experiência, eu não teria a maturidade que eu tenho hoje, profissionalmente falando. Então, agora é uma nova construção, né? Construir um novo espaço dentro de uma nova empresa e crescer nesse equilíbrio de poder estar com os meus filhos de final de semana, mas se precisar trabalhar no domingo, eu tô lá, mas não são todos os domingos, não são todos os sábados, não é todo dia, o tempo todo. É você conseguir equilibrar as coisas. Que lição, gente, olha, de pessoa, de negócios, de carreira, de mãe, porque tem muitas. Mulheres, vocês são demais. Tá vendo? Ó, mais uma mulher aqui na minha frente, mais uma mãe, que eu falo, vocês são espetaculares. Eu sou daquele que levanta a bandeira, e realmente, quando vocês dominarem o mundo, não sei não, alguns machistas, enfim. Brincadeira à parte. Brincadeira de bastidor. Ô, Fá, tem um ponto aqui, que você, de tudo, né, que a gente falou aqui, que assim, já passa pela sua cabeça realmente, em algum momento passou pela sua cabeça sobre empreender novamente? Não com eventos. Eu penso num futuro distante, assim, daqui uns 10 anos, empreender novamente, mas aí de repente com algum negócio aberto ao público, alguma loja, alguma coisa que eu me identifique trabalhando com pessoas. Eu não me vejo nada que eu tenha que ficar atrás de um computador, sentada num computador ou de terninho, como pediram para eu sentar. Com pessoas. Mas ainda daqui uns 10 anos. Eu acho que eu quero ainda construir mais um pouco dessa história. E aí depois eu penso sim em empreender, mas não nessa área de eventos. Aí eu vou trazer toda essa minha bagagem para algum negócio menor, familiar, alguma coisa assim. E sobre essa sua bagagem, hoje em dia virou moda, porque tá em toda a rede social, a palavra sobre você ser palestrante, você dar aula, você dar mentoria. É que tem muita gente ruim aí. Enfim, mentoria. Recebeu convite? Passa pela sua cabeça? Algo nesse sentido? Recebi convite. Eu fui algumas vezes voluntária dentro da ETEC, dar palestra para os alunos, para falar sobre empreendedorismo, principalmente porque quando você vai para uma ETEC, você tem uma turminha que veio da escola pública e eu estudei a vida inteira em escola pública, a vida inteira. Eu vim de uma família que tudo que eu construí do zero, meu pai sempre trabalhou muito, minha mãe sempre trabalhou muito, mas nós éramos trabalhadores, era uma família de trabalhadores, eu vim da escola pública. Então, eu fui muitas vezes palestrante para contar essa história de como você consegue, com dedicação, com foco, a construir novas histórias. Eu levei os meus pais para Disney e a vez mais emocionante de todas as vezes que eu fui para Disney foi o dia que o meu pai virou para mim e falou assim: caramba, hein, filha, da roça pro castelo da Cinderela.
Muito bom. E foi incrível, uma experiência bom. incrível, mas é isso, meu pai veio da roça, minha mãe era professora, então a bagagem que eu tenho, quem é o empreendedor de maior, você mais admira? Meu pai veio da roça e construiu tudo, e formou minha irmã, então você você constrói uma bagagem, então eu fui muitas vezes voluntária de dar essas palestras para falar sobre empreendedorismo, mas fora isso, hoje, no meu momento de vida, não cabe uma mentoria, uma consultoria. Eu recebi alguns convites, mas não é para onde eu quero ir agora. Talvez daqui 10 anos. Talvez daqui 10 anos, quando eu for empreender por uma coisa menor de novo, e aí sim, talvez trabalhar com alguma coisa desse tipo. Ou seja, patrocinadores aí de eventos, empresas de eventos, a agenda está fechada. Por enquanto, sim. Por enquanto. Mas continua sondando, continua mandando lá. Ô, Fá, você é muito ativa em rede social, assim? Tudo bem que a sua rede social é muito sobre você, sobre Sim. sua família, muito pessoal. Mas você utiliza ela, assim? Eu utilizo como ferramenta de trabalho muito. De pesquisa, de saber o que está acontecendo, de mercado, até para entender público. Então, quando a gente vai falar com o cliente, você precisa saber exatamente que momento que ele está passando. Então, eu faço muitas pesquisas, uso a rede social muito para pesquisa. Mas a Fabiola mesmo ser uma voz, não. Não, né? Não. A minha rede social, ela é fechada, ela é privada, é mais focada pra minha família. Então, eu falo que eu tenho no meu Instagram só quem eu gosto. Só. O meu LinkedIn é um pouco mais aberto, eu tenho mais seguidores e tal, mas não são redes que eu costumo me pronunciar, falar. Eu uso mais como ferramenta de pesquisa. De novo, eu gosto de estar com pessoas. Então, eu prefiro muito mais sentar pra tomar um café ou tomar uma cerveja e bater um papo, do que essa troca de rede social, que às vezes nem tudo que a gente vê ali é o que realmente é, né? Nossa senhora, pega essa então, pega essa. Tá vendo? Mas se você quiser passar sua rede social, fique à vontade, por favor. Eu posso passar meu LinkedIn, que é Fabiola Aguiar. Fabiola Aguiar. Aguiar, isso. Fabiola Aguiar, anotou aí? Anotou? Porque o meu Instagram, ele é fechado. São pra poucos. São pra poucos. Tô nessa lista. Obrigado. E aí, Fá, o que você achou desse nosso bate-papo? Maravilhoso! Você tinha participado de algum podcast? Não, a primeira vez, não. Participei muitas vezes dos bastidores, né? Tocando, os clientes gravando, um influenciador, atriz, ator, mas... Eu não acredito que ninguém te chamou, não faz sentido, gente. Mas nos bastidores, como publicitária, não sentada na cadeira. E contar tudo isso, que tem muita coisa aí, muita coisa. Mas, pessoal, eu vou aqui falar com ela nos bastidores, vai que não precisa se locomover, não precisa de agenda, não. Colabora aí nos eventos, como funciona, porque vou fazer um evento, hein, galera? Vou fazer um evento aí, tá saindo, tá ficando quentinho. E vou pegar umas dicas aqui com a Fá aqui, mas você viu, né? Tô na rede social dela, particular. Aproveitar aqui, né? Jogar aqui. Pô, Fá, fico feliz, gostou do papo, então... Obrigada, obrigado amei você. o papo, te rever, fazia muito tempo que a gente não se via. Nossa, verdade, hein? É bom, é o que eu falo, né? O que sobra da nossa vida são as pessoas, são as relações que a gente constrói. Quanto tempo a gente não se via e é essa corrente do bem, né? Então acho que pessoas do bem atraem gente do bem. E falando em pessoas do bem, sabe, era pra mim te perguntar no começo, mas vamos falar aqui, não sei se ela vai assistir até o final, né? A sua grande amiga, Andréa Garcia. Ai, a Déia, querida! Por quê? Eu lembrei agora, quero te perguntar. Porque a Mariana Simonetti, quando a gente veio aqui batendo um papo, ela foi você que me ensinou o serviço lá do SEDOC e tal. Foi. Aí eu, nossa, nem lembrava no que era eu. Ela, não, eu lembro tal. Foi a época que entrou as meninas. Eu falei, é verdade. E aí eu comentei da Cláudia Simplício lá, mas a Cláudia era mais... A Claudinha. E eu não comentei da Andréia. Então, Andréia, tô comentando de você aqui, Andréia Garcia. E tem a Thaís, eu não cheguei a trabalhar com a Thaís também, Thaís, que é sua amigona também. Muito, a Thaís Oleto é super minha amiga. A Andréia Mendes, eu sou madrinha do filho dela, ela é madrinha do meu filho, também é da época da Porto. Eu falei o nome errado, falei Andréia Garcia, Andréia Mendes. A Garcia é uma outra. A Garcia era uma outra que trabalhava com a gente também no Porto Saúde. É verdade, super, a Garcia também. Não, tem as duas Andréia. É que a Andréia Mendes é que é minha amiga, minha madrinha. Eu sou madrinha do filho dela, ela é madrinha do meu filho. Que a Josi também, que era da época da Porto, que trabalhava comigo em eventos. Também é minha amiga até hoje. A Josi é casada com o irmão do meu marido.
Eu conheci o meu marido através dela. Que bacana. E ela é casada com o irmão do meu marido. Também é da época da Porto. A Cássia, que eu sempre falo, que é uma querida que foi minha chefe na Porto e que foi quem me ajudou nessa trajetória de começar a ser empreendedora. Tem muita gente boa, muita gente boa. Eu falo que a turma da Porto foi única, né? Foi. Aquela turma foi única. E tem uma galerinha que eu vou resgatar aí, viu? Que eu só tô só de olho. Mas, ó, tá vendo, Andréia? Um beijo pra você também. E depois da Mariana ter falado, então, fui eu que também te ensinei o serviço, viu? Só um adendo, só um adendo. Só um adendo. Ah, que massa. Muito obrigado, obrigada, minha amiga. Obrigado por você ter vindo. Obrigada pelo convite. O que a gente faz? O que a gente faz mesmo, Cadu? Aê! E galera, então vocês perceberam, né? Não procurem a Fabíola pelo Instagram. Só pelo LinkedIn. É só pelo LinkedIn, é só os mais íntimos. E ó, os mais íntimos lá daquela época, viu? Ela não tá aberta aí. E você aí que é patrocinador de eventos e tal, chama ela no LinkedIn, tá bom? Eu sei que isso vai chegar um dia, enquanto o YouTube existir, vai chegar. E vocês vão precisar de profissionais assim, igual a nossa amiga Fabíola. Muito obrigado, Fabíola. Obrigada, Cá. Obrigada mesmo. Beijo, gente. Tchau. Nos vemos no próximo episódio. Até mais.